Nós vamos ler então a partir do capítulo 4 do livro de Juízes, retomando do versículo 1. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, o último juiz de quem falamos. E vendeu-os, colocou-os em dívida o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. E enviou, e chamou a Baraque, filho de Abinoão de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e eu o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, Débora, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas. Levarás, pois a mão de uma mulher do Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete-Agoim até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu já diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque lhe seguiu após os carros e após o exército até Arosete-Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada até não ficar um sequer. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. E Jael, saindo ao encontro de Sísera, disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas, entre na tenda. Retirou-se para a sua tenda então Sísera, e ela o cobriu com uma cobertinha. Então ele lhe disse: dá-me, eu te peço, de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu com a mantinha. E ele lhe disse: ponte à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há alguém aqui? Você vai responder: não, não tem ninguém aqui. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu, sem nem perceber. E eis que, seguindo
Baraque, a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que busca, já morto e dormindo. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. E o capítulo 5, o canto de Débora. Vamos curvar as nossas cabeças e falar com o Senhor mais uma vez. Amado Deus, a tua palavra que é viva, eficaz, que não voltará para o Senhor vazia, foi lida, e vamos refletir, Senhor, e meditar sobre a tua escritura nessa manhã. Que o teu Espírito Santo continue a tratar em nossos corações para o louvor do teu nome. Amém. Amém. Chegamos mais a porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, que tanto se repete no livro de Juízes. E nesse ponto, até que venha infelizmente o próximo, nós vamos dar um zoom na narração nesse período em que o Senhor despertou a Débora como juíza no meio do seu povo. E só nesse princípio nós temos lições riquíssimas. Primeiro, o posicionamento de alguém em tempos de aridez, em tempos de opressão violenta de Israel, sob um inimigo poderoso que não só apenas os oprimia, mas a Bíblia diz de maneira violenta. É servir ao Senhor quando ninguém o quer fazer, porque não é que não quer, porque não dá conta, é porque está violenta a coisa. E nós vemos a bondade do Senhor que nos alcança hoje com essa história, porque foi algo justamente inesperado e improvável que aconteceu. Deus levantou uma mulher, não apenas uma mulher profetisa, que tem a ver com seu relacionamento com Deus. Deus falava com ela diretamente, num tempo em que o Espírito Santo não era dado gratuitamente a todos aqueles que buscam o Senhor Jesus, como aconteceu depois que Jesus voltou para o Pai. Mas na época de escassez, Deus falava com Débora, que não era apenas uma mulher profetisa, era uma mulher esposa, mulher de Lapidote, como nós lemos. Então, assim, ela era mulher, ela tinha marido a quem ela se dedicava, ela tinha casa que ela cuidava, porque é tempo bíblico, é Antigo Testamento. Mas ela era juíza em Israel nesse tempo, porque havia uma necessidade e ela não se omitiu. Ah, mas não tem um homem para se levantar aqui, mas está tão difícil. Se a gente falar em Deus, em liberdade nesse momento aqui, vai todo mundo morrer. Mas Débora, cercada de todas as questões da sua vida como mulher, ela tomou essa posição. Quando a situação é totalmente desesperançosa como essa, a Débora se levantou não porque ela se achou uma super mulher, mas porque ela tinha clareza de quem era o Deus a quem ela servia. Então, isso foi o que a motivou, mas a gente pode olhar para Débora como ela está honrada na palavra de Deus como uma grande mulher, mas ela se via antes de tudo como alguém que pertencia a um Deus, chamada por um Deus e sabia quem ele era. E isso fez diferença na vida dela, e por conta da fidelidade de Débora, todo o povo foi abençoado. E isso é para nós hoje, fazermos essa escolha.
Juízes tem uma narrativa muito profunda, porque mostra o ciclo vicioso que nós devemos quebrar e a certeza que nós devemos ter que, em meio ao balançar da nossa alma, como o pêndulo que o Érico nos disse no domingo passado, ainda que a gente esteja nesse aqui de sentir o Senhor longe, Ele está com a gente. Essa certeza que nos move. Que peçamos ajuda a Deus e somente a Ele para sermos bons líderes na nossa geração, não apenas ao dirigir uma igreja, mas na sua casa, no meio das suas irmãs, no meio dos seus irmãos, para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho. Porque isso é justamente o oposto do que não é comigo. Eu não tenho nada a ver com essa história. Porque Débora pôs a mão nessa cumbuca, como mulher, com marido e casa para cuidar. Porque ardia nela a chama de que ela pertence a um Deus vivo, que nos levanta hoje, porque o nosso descanso não é aqui, ainda não é. Então vamos marchar. Vamos prosseguir e vamos despertar, porque o chamado é para cada um de nós. É essa história de uma mulher com marido e casa para cuidar, que se levantou num tempo de opressão onde ninguém quis assumir. Lá no capítulo 5, no Cântico da Vitória, ela diz: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe. Em Israel, como mãe, eu me levantei. Nós estamos agora começando a semana do Dia das Mães, e esse versículo falou tão fundo ao meu coração, porque a postura de mãe que Débora fala aqui é a postura que a gente tem que ter de pegar: vem cá que eu vou cuidar de você, para todos aqueles que nos cercam. Amigos, namorada, namorado, marido, esposa, filhos, colegas de aula, colegas de trabalho. E Mariana está lá embaixo, essa xará, ministrando as crianças, e a gente, nos últimos domingos, a gente tem orado uma pela outra, compartilhado as dificuldades no trabalho, que antes era tão mais fácil para mim falar assim: ah, esse cara não trabalha, não quer trabalhar e ainda atrapalha. E Deus começou a me incomodar. Ele senta do meu lado, a gente compartilha a baia. Cadê a empatia do reino? A empatia que até é tão difundida hoje nos meios corporativos, no relacionamento entre colegas. A gente já tem aqui nesse manual sagrado muito mais que a empatia. Jesus nos ensinou a compaixão, porque a empatia é você tentar entender como está o outro, as suas dificuldades, se colocar como observador das necessidades e por empatia você caminhar, tentar ali resolver aquele conflito com a pessoa para que ela cresça. Jesus vai num patamar maior, ele prega a compaixão, porque na empatia você observa, na compaixão você entra lá na dor, chora com quem chora e se motiva a caminhar com ele, a se levantar como Débora se levantou como mãe no meio de uma geração que estava tão machucada, violentamente ferida e desobediente. Porque nos primeiros versículos nós lemos: porém novamente o povo fez o que desagradava a Deus. E o que foi que desagradava a Deus que o povo fez? O que o povo fazia repetidamente que desagradava? A idolatria aos deuses de Canaã. Gente, não era simplesmente: eu tenho uma religião diferente. Isso aqui era sacrifício de criança, era prostituição sagrada. Sagrada porque era separada para este fim. E toda espécie de crueldade. A maior necessidade de libertação do povo de Deus naquela época e até hoje é a mesma: libertar-se do pecado. E o que é o pecado? O pecado é o desejo íntimo de fazer a minha própria vontade. Isso é o pecado.
Isso nos leva a uma outra dimensão de conhecimento encaminhada com Deus. É a vontade desesperada de fazer o que eu quero. Os que estão lá no subsolo hoje, eles podem dizer: cuidado, mãozinha no que pega, Salvador do céu está olhando para você. De uma maneira tão pueril, né? Dizer assim, não faz mal, não pega que não é seu. Mas aqui, gente, não dá pra gente se omitir. O pecado vai bem mais além. A nossa luta interior. Então, Israel lá no tempo de Juízes, com a Débora, pessoal aqui da Bethesda, estamos tudo no mesmo saco, estamos juntos. Nós não temos condições de fazer nada para mudar isso sozinhos. Ai de nós quando pensarmos que a gente é bonzinho, que a gente é gente boa, que a gente conhece a Bíblia, que a gente vive a Bíblia. Coitados de nós. O chamado do Senhor, o chamado ao qual Débora disse sim, e como mãe se levantou para abraçar os seus irmãos lá embaixo daquela palmeira, era esse. Os que estavam cansados de dizerem sim à sua própria vontade, e com isso trazerem sofrimento para suas vidas, subiam lá. Calorzinho, pegado, ficava lá embaixo da palmeira. E ela, Débora, não consigo mais. Senhora Débora, como os homens, eu acredito, se aproximavam dela, o que eu faço para mudar isso? E ela lhes trazia uma palavra da parte do Senhor. Nós não temos condições de fazer nada para nos livrar dessa luta interna, que é a vida que não põe o Senhor. A gente tenta colocar o Senhor em primeiro lugar, mas nós nos entregamos ao pecado quando a gente dá vazão à nossa vontade em primeiro lugar. Por isso Deus, em tão grande amor, mudou essa história, nos enviando Jesus. Foi por amor a nós. Essa é a diferença. Mas vamos seguir com os personagens do texto bíblico de hoje. Débora, uma pessoa improvável, inesperada, como nós falamos, porém disposta, e se posicionou. Nos versículos 7, 12 e 13, a gente vê isso muito claro. Do capítulo 5, que eu não li, porque eu sei que nós vamos ler ainda com calma nas próximas pregações, e eu convido vocês a lerem com calma em casa hoje, porque a gente leu aqui a narrativa de como os personagens entraram na história, mas quando chegar no capítulo 5, que é o cântico de Débora e Baraque também, é como se fecha tudo, chama o Spielberg e joga a ação na tela. Eles vão ali descrever como aconteceu a batalha, o que aconteceu. Scofield disse, segundo em alguns dos textos fica claro que o Senhor foi todo mundo lá para esse vale do Quizon, o ribeiro, que esse ribeiro ali, todo mundo se afogou, os carros se embolaram por ali, e ali Baraque teve vitória com seus homens. Mas o que eu queria destacar do capítulo 5, que vocês ainda vão ler com calma, são esses versos onde a gente vê bem do caráter de Débora. O primeiro nós lemos, que foi o 7. Quando ninguém mais quis fazer, ela se levantou para fazer. Versículo 12. Desperta, desperta, Débora, ela mesmo cantando para ela. Desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque. Olha, é o charado Obama, né? Por isso que eu sabia que eu conhecia esse nome, era daqui, Baraque. E leva presos os teus prisioneiros, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre o povo ao que ficou de resto. Fez a mim dominar sobre os valentes. Aleluia. Mais do caráter de Débora ajudou os homens antes da batalha. Houve o encorajamento na pessoa de Baraque. Eu não quero reler, mas vocês, apesar dos nomes, das citações, dos lugares que são meio complicados da gente ficar falando, vocês perceberam como foi a história? A Débora está lá embaixo da palmeira e mandou chamar o Baraque. E ela diz, o Senhor já não falou? O que a gente depreende disso? Que o Senhor já tinha falado com ele lá, ele já sabia do que era para fazer.
Ela chamou o Baraque e falou: você tem que ir. E ele falou: se você for, eu vou. Se você não vai, eu não vou. Daqui a gente tira algumas lições. A primeira, eu tenho uma história minha e do Rodrigo em relação a isso aqui. Ele nem sabe, nem falei com ele, porque eu tenho tentado mudar isso. Ele exige muito de mim para que esteja com ele. Não, você é minha esposa, você tem que estar lá comigo. O menino está com febre, você vai comigo. E eu, igual Chaves, né? Vou. E eu me alegro que meu esposo tenha prazer na minha companhia. E falo: vamos comigo. E o Baraque nem era esposo dela, né? Era o Lapidote. Mas era alguém, eu acredito, mais jovem, né? Para guerrear, para estar na frente da galera lá. Era um rapaz guerreiro. Falou: ok, irmã, mas a senhora vai comigo. Aí eu falei: eu vou, meu filho, eu vou. Mas a honra não vai ser sua, não. E daí a gente vê outros personagens que vão entrando e se lembrando lá na frente do que Jesus falou, como é claro como água nessa passagem. Primeiro, sabe quem foi Baraque? Quem lembra da parábola dos dois irmãos? Lá em Lucas, numa série de parábolas, entre elas Jesus fala essa, e mais a seguir já começa o sermão profético antes dele ser pego para ser morto. Antes disso, tem uma palavra sobre dois irmãos. Sabe o que Jesus falou nessa parábola? Foi logo depois de uma pegadinha dos fariseus. Olha como tudo está encaixado. Os fariseus começaram a ver Jesus parado e aquele tanto de gente simples escutando e vendo. Eu queria ser uma câmera para estar no olhar das pessoas que tiveram o privilégio de ouvir Jesus falar ao vivo. Qualquer um que olhasse esse ângulo ia perceber que ali era alguém especial. E os fariseus, olhando ele, olhando o povo como ficava, quis fazer pegadinha com ele. Ah, Jesus, o batismo de João Batista era do céu ou era uma coisa terrena? Querendo colocar Jesus naquelas pegadinhas. Se ele falar que é do céu, a gente pode acusá-lo de blasfêmia. Mas se ele fala que era uma coisa terrena, os que são discípulos de João Batista que estão por aqui vão pegar a gente no couro. Como é que nós vamos fazer? Aí Jesus, sabendo do coração deles, não vou falar. Vocês acham que é o quê? Gente, isso está escrito na Bíblia. Eu já tinha lido tantas vezes e nunca tinha percebido isso. Ele fala claramente: tá, me fala primeiro vocês, o que vocês acham? Não, é o senhor que tem que falar. Se você não fala, também não vou falar, não. Depois disso é que Jesus conta a parábola dos dois irmãos. Por isso que eu quis recuperar. Foi nesse clima que Jesus quis explicar. Ele quis fazer uma comparação entre aquela turma que estava parada ouvindo ele e os fariseus. São como dois irmãos. O primeiro, os fariseus, é aquele que fala assim: o pai: filho, vai lá na vinha, vai lá na nossa plantação, você precisa fazer hoje o trabalho lá. Oh, claro, papai, eu irei e farei o melhor dos trabalhos que o senhor possa imaginar que lhe será entregue. Valeu, vai pro quarto e não vai. O segundo filho: não vou não, e o que eu vou fazer lá nesse sol, pai? Não, outra hora eu vou. Aí vai pro quarto. E o coração? Aí pela janela mesmo ele pula e vai lá pra vinha e faz. Ai, meu Deus, eu tirei o microfone. E vai e faz. E Jesus pergunta: tá valendo? Tá pra dentro? Só puxar. Alô. Aí Jesus pergunta: quem agradou o pai? Aí os fariseus, violinha no saco, deram sossego. E Baraque é esse aqui também. Só personagens inusitados. A Débora, que nós já falamos. Baraque, que foi quem fez a coisa acontecer. Sinceridade. Às vezes a gente pensa, né? Não, Senhor, eu vou ali orar um pouco, me tornar uma pessoa melhor. Aí eu vou lá com o Senhor. Ele só quer verdade na nossa caminhada com Ele. É a gente abrir o coração quando dizer assim: isso aí não faz sentido na minha cabeça, meu Deus. Fala comigo. Fala comigo. E Ele fala.
Baraque, olha, dona Débora, a senhora está falando aí, eu fico aqui preocupado porque Deus já falou comigo, não sei se em sonho, não sei se ele tomando banho, ele já sabia que tinha que fazer. Eu estou sabendo o que tem que fazer, mas eu não vou lá sozinho não, só você e a irmã for comigo. Ela, tá bom, eu vou. E aí entra uma outra categoria agora para você tomar e escolher, porque a caminhada com Deus é uma caminhada livre. Religião pode querer oprimir, más lideranças podem querer nos oprimir, mas isso aqui é a liberdade plena e o conhecimento de um Deus de amor louco por nós. Você pode escolher Baraque. Que seja. O importante é você fazer o que precisa ser feito. E por que Débora fazia tanta diferença para ele e para os homens que ele reuniu? Uma mulher. Para muitos poderia ser assim, olha, nem que seja para morrer, eu vou atrás desse pessoal aí. Porque para Débora era muito claro que a vitória estava mais clara ainda. Não era por ela. Mãe, dona de casa, profetisa, que nem tomava sol, ficava lá embaixo da palmeira. Mas o fato dela estar ali os lembravam de que ela cria em quem os estava chamando para aquela missão. O foco estava nele, na grandeza daquele Deus que ela conhecia e queria que se fizesse conhecido por todos aqueles que a cercavam. Eu tenho certeza que Deus falará para a gente como Ele falou com Débora. Você foi fiel, Débora, no tão pouco aos seus olhos, na vida íntima, de intimidade comigo, em apoiar aqueles que para muitos, talvez para os crentes em mim, lá da Betesda do ano 2018 depois de Cristo, olhasse para esse povo aqui, oh, que povo idólatra, que ainda estava matando criancinha para deuses pagãos. Mas você amou esse povo, se levantou como mãe para guiá-los na minha verdade. E esse é o nosso chamado também. Não para quem a gente acha que é merecedor, mas para todos que nos cercam. Essa foi a grande comissão de Jesus Cristo. Ide, fazei discípulos. Jesus não nos mandou encher igreja. Jesus não nos mandou crescer a igreja Betesda no Brasil ou qualquer outra denominação. Jesus nos convocou a sermos discipuladores, cuidar de quem está ao nosso redor e abraçá-los como mãe, assim como Débora fez. Então que sejamos fiéis nas pequenas situações do dia a dia, nos propondo ser luz na vida daqueles que nos cercam, conduzindo-os em seus processos diários, ali no trabalho, no dia a dia dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, nossos familiares que parecem, meu Deus, não parece que não quer ver, mas que a gente com amor possa caminhar com eles e sermos instrumentos de graça, essa mesma graça que gratuitamente, para ser bem redundante, nós recebemos, vamos repassar de graça também. Não vamos dar ouvido ao nosso enganoso coração, porque o coração do homem é enganoso. Jeremias já declarou isso na palavra do Senhor. Maldito o homem que confia no homem e que se respalda pelo seu coração. Nosso coração é enganoso. Então não caia na lábia do seu coração, que é o que eu tenho com isso, o que eu tenho a ver com essa situação. Qual foi o outro que você falou, Hélio? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Vai fazer churrasco em outro lugar, na minha sombra não. Isso não é coisa de gente de Deus. Não viver para mim mesma. Esse é o chamado. Não é nada mais além disso. Se foi, desiste, pega, vamos embora. Não tem, ou é lá ou não é. A gente pode se disfarçar de viver para Cristo, vindo, cantar, trazer nossos filhos. Mas se isso não for quebrado dentro de nós, não quero viver para mim mesmo. Eu quero tomar a minha cruz e te seguir. É isso. E entre os outros personagens que esse texto nos traz, já temos falado de Baraque. Ele foi convocado, atendeu
segundo condições, mas atendeu. Porém a honra não foi para ele, foi para uma mulher. E agora eu queria até, com licença, beber uma aguinha, porque essa parte para mim é a melhor. Está acontecendo a narrativa, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos encontrar os 900 carros de ferro. Vai lá para a batalha. E Deus deu vitória. Lá no Cântico do capítulo 5, vocês vão ver que Débora narra: as unhas dos cavalos caíram nos seus cascos. Eu imagino que foi na hora do grande mover das águas ali do ribeiro, que derrubou os carros, e os guerreiros foram lá e no fio da espada mataram todos do exército de Císera. Só sobrou Císera, que era o capitão, e ele, picou a mula, jeito de falar, porque ele foi a pé mesmo, correndo. E ele sabia que por ali havia o acampamento de um clã que era amigo, que tinha aliança com Jabim, o rei dele, porque o Císera não era o rei, Císera era o capitão. E ele foi para lá, para a tenda de Jabim. Lembrei do tenda vermelha lá, das tendas onde só ficava as mulheres, né? Então ele logo foi chegando lá, a tenda de onde saía a fumacinha do lado, conforto, comidinha, é ali mesmo, já foi direto na tenda de Jael. Antes de desprezar o Baraque, eu não quero desprezá-lo, ele obedeceu, ele foi, ele lutou, e lá no Cântico do capítulo 5 começa: então cantaram Débora e o Baraque também, porque eu estou nessa bagaça, né, meu irmão? Eu fui lá, lutei e venci com o Senhor, e ele canta também. Mas Jael foi diferente, gente. A Jael, eu tenho certeza que era uma mulher de Deus, porque a Bíblia assim me diz. Vamos recuperar, capítulo 4, nós passamos por esse versículo. No versículo 9, quando a Débora fala: certamente irei contigo, Baraque, porém não será tua honra pelo caminho que você vai, mas à mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. Uma mulher que eu acredito tinha vida com Deus, porque ela foi contra o que se esperava dela, né? Mais uma mulher de um clã que era amigo do rei, de quem Císera era capitão, mas que ela sabia o que precisava ser feito, sem nunca ter falado com Débora, muito menos com Baraque. Ela via que Císera liderou uma ação contra aquele povo, que era o povo escolhido por Deus, era o povo de Deus. E Jael sabia quem ela era e o que ela tinha que fazer e qual era a missão que lhe surgiu, que lhe foi proposta a fazer, sem mimimi algum, e mesmo sendo subestimada. Porque vocês perceberam o tom da narrativa? Eu não sei na linguagem que a Lu jogou, foi NVI. A minha, eu tenho um apego, vocês que me conhecem sabem, a minha Bíblia antiga, de mais de 20 anos, ela tem uma linguagem mais árida, mas até nessa daqui deu pra ver que o Jael, ele estava falando com ela igual meu pai falava comigo quando eu era criança. Estava assim: Cíntia, você vai ali, você vai pegar o copo para não derramar, você vai pegar o banquinho, vai subir, e para você tomar água temperada, para não ferir sua garganta, você vai pôr um pouquinho de água natural, fecha, um pouquinho de água gelada, fecha, você vai tomar água e depois você vai guardar o banquinho. O Císera fez a mesma coisa com a Jael, vocês perceberam? Ele chegando lá, todo capengando, e ela já na porta lá, ela nem falou nada, ele já foi, não sei o que, ela, por favor, vamos entrando, já com tudo em mente, né? Ele, você faz assim, você pega uma água, você me cobre, e se você fica ali na porta vigiando, e se alguém chegar e perguntar assim: tem alguém aí? Aí você vai responder: não tem ninguém. Aquela, sim, e dando água pra ele, e cobrindo ele com a mantinha lá, pra ele descansar, e ele dava mais uma hora, ela, Mas foi ele pegar no sono, ela nem desfez a maquiagem, gente. Ela pegou uma estaca da tenda, foi lá e pá, ele nem viu, continuou dormindo. Tirou, tá lá, mortinho. Quando o Baraque veio correndo atrás dele, chegou, o serviço já estava pronto. Sabe quem a Jael me lembrou? Quem aqui já assistiu o Poderoso Chefinho? As referências no momento são o público infantil. Quem já viu o Poderoso Chefinho? Você lembra da Stacy, Beca? Lembra da Stacy, Aline? Você lembra que o Poderoso Chefinho, ele é um grande gerente na Baby Corp, ok? E ele tem parceiros infiltrados.
Tem aquele bebê gordão, fofão, gostoso, que é meio bobão, mas é forte. E tem a Stacy. Lembraram quem é a Stacy? E o Poderoso Chefinho virou uma série da Netflix, onde você percebe que a participação da Stacy nos episódios é definitiva, porque ela chega, pá, faz o que tem que fazer e sai. Ela faz. É tipo o Capitão Nascimento. Missão dada, missão cumprida. A Jael fez. A gente pode escolher ser Baraque ou sermos Jael, mas um dos dois, omissos nunca. Temos que fazer. E por fim, essa narrativa mostra que aconteceu o que Deus prometeu que ia fazer. No versículo 23. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E o mais lindo, versículo 24. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se contra Canaã. A luta continuou. Porque Débora foi o estopim da confiança no coração deles, para que eles se libertassem daquela opressão tão violenta que os maltratou durante aqueles 20 anos. O ato de estar, eis-me aqui, Senhor, de Débora, mudou a sua história do seu povo, porque ela não levantou uma espada, mas encorajou a Baraque para aquele primeiro levante, e diz a Bíblia que depois eles continuaram lutando, até que se livraram totalmente da opressão. E aí então veio o cântico, que é o capítulo 5, rico em detalhes, os detalhes da batalha, os detalhes de Jael. Débora diz no versículo 24 do capítulo 5: bendito seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. E o Baraque cantando junto, é isso mesmo, seja bendita Jael. Que bom, eu não fiz, mas você foi lá e fez, e estamos juntos. Cântico de Débora, do capítulo 5. É bom a gente ver uma oração de gratidão e de celebração, né? Algumas vezes a gente consegue aqui, quando a gente se reúne em comunidade para orar, mas assim, as necessidades são tantas, as lutas são tantas, que quando a gente se reúne com os nossos irmãos, a gente quer pedir, e o Senhor nos ensina a fazermos isso mesmo. A gente está aqui orando uns pelos outros, mas o convite que eu quero deixar para uma vida de oração, como Jesus nos ensinou, começa aqui no cântico, na gratidão por tudo aquilo que Ele já tem feito por nós, nos seus grandes feitos. Eu fico muito feliz. Hoje a gente cantou aqui com o Roger sobre a bondade do Senhor. Tu és santo, tu és digno, quero louvar-te. Que coisa linda, porque tem os momentos da gente se derramar e clamar: Deus me socorre, me ajuda, mas vamos exercitar a nossa fé no sentido de cantar a beleza de viver com Deus que nos ama, que nos ajuda, que nos fortalece. E mais ainda, buscar a Deus não pelo que Ele pode fazer por nós, mas buscá-lo pelo que Ele é. Eu trouxe aqui, tem uma citação de um escritor, como é que é o nome dele? Forsyth, P.T. Forsyth. Ele escreveu um livro chamado A Alma da Oração, porque a oração, ela atinge o seu patamar sublime quando a gente ora pela saudade que a gente está de Jesus e de Deus nosso Pai, que era essa oração que Jesus fazia toda madrugada, que os evangelhos deixam isso bem claro pra gente. Jesus, tendo passado a noite orando, desceu do monte e veio tomar café com eles, ou se não, e foi, e teve um momento da caminhada que ele já estava tão íntimo de Pedro, de Tiago e de João, que falou: vamos ali comigo. E eles foram testemunhas oculares de um momento maravilhoso, né, da transfiguração. Foi quando Pedro falou assim: oh Deus, vamos fazer uma tendinha aqui, ficar aqui, que aqui tá bom demais. Isso simboliza a oração que você quer estar com Deus. Você não está nem pedindo, não está nem agradecendo, você está ali porque quer estar com Ele. Sabe, filho,
Sabe amigo, sabe namorado apaixonado que tá assim, sentado do lado, só ficar. A Débora lá em casa, eu posso estar lavando alguma panela que não cabe na minha máquina. Ela tá do meu lado. Eu vou pro quarto, ela tá junto. Às vezes os adultos olham e falam, Débora, vem cá. Não, eu tô aqui com a minha mamãe. Porque quer tá. A gente pode viver isso com Deus. Jesus nos ensinou as grandes conquistas, o grande legado que Jesus nos deixou, maior do que multiplicar pão, sarar doente e tantos outros milagres de cura e de libertação. Era nas madrugadas, era quando ninguém via. Era o céu na terra, era a intimidade com Deus. E Ele ensinou isso aos seus discípulos. Só depois que Ele foi embora, com o Espírito Santo, eles se tocaram e se lembraram disso e começaram a viver uma vida de oração e de intimidade, que era a vida que Débora tinha, sim. Lá na Era do Ferro, sei lá que é no calendário da humanidade. Vida de oração, intimidade com Deus fez diferença, não apenas para ela, mas para todos que a cercaram e tiveram o privilégio de viver como alguém que se posicionou como mãe. Falou, não, vamos lá, porque mãe tem paciência. Mãe não julga filho. Para mãe, todo filho é lindo. Para mãe, aquele menino que ninguém aguenta, a mãe aguenta e chora por ele. Foi dessa forma que Débora se levantou, e Deus nos convoca a nos levantarmos para os que nos cercam. E Deus está falando aí no seu coração quem são esses. Que Ele nos ajude, porque não é fácil, mas com Ele nós podemos. O caminho para isso, em primeiro lugar, é saber quem Ele é e quem nós somos nele. Não é autoajuda. Eu não quero ficar jogando confete na sua autoestima. Não é por mim, não é por você. É por Ele que as coisas são realizadas. Ele só quer alguém que diga sim. Eu estou aqui, Senhor. Me usa para a tua glória. Parece que eu estou falando algo tão raso, mas isso é tão profundo. Feche os seus olhos, eu quero fazer um exercício com você, cantando uma oração. Peço que os meninos me ajudem, abrem sua clame. Eu aprendi muito com a pessoa que escreveu essa música e aprendo até hoje. E a música que ela fez, que é cantada nos todos os cantos desse planeta, não pede socorro, não chora suas dores, mas declara a grandeza desse Deus a quem nós servimos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Deus. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor.
estaria comigo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Haja o que houver, venha o que vier, eu possa compreender que ainda que eu não te sinta, Senhor, ainda que o meu coração não te alcance, o Senhor está comigo, porque assim o Senhor nos prometeu. Tu és Deus, e simplesmente porque Tu és quem o Senhor é, eu declaro meu amor a Ti, Senhor. E eu e meus irmãos, Senhor, nos voltamos para Ti nessa manhã. Acha em nós alguém, Senhor, disposto a dizer: estou aqui, Senhor, eu quero brilhar a Tua luz, eu quero ser despertado pelo Teu Espírito, eu quero me levantar como mãe na minha geração e acolher aqueles que me cercam e caminhar com eles, Senhor, na Tua direção, e que o Teu nome seja engrandecido, que todos saibam, a começar em mim, que a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, e que Tu és Deus, que és Deus vivo e que fala conosco nos dias de hoje, Pai. Essa é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Senhor, fica conosco, continua a falar nos nossos corações. Abençoa, Senhor, a Tua igreja aqui reunida. Abençoa cada mulher, a cada homem, Senhor. Abençoa-nos nos nossos planos pessoais, na nossa caminhada contigo. E ajuda-nos, Senhor, a, como Débora, sermos despertados, a brilhar a Tua luz para aqueles que nos cercam, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.